Isto é para dizer alguma coisa de jeito. Eu estou muito ranhoso. Estamos todos. Também, pois. Está bem, mas com o vosso ranho posso eu bem. A era da gramínea. Estamos todos. A era da gramínea. A era da gramínea. Gramínea. Este programa foi gravado durante a era da gramínea. E se algum antihistamínico que nos quiser patrocinar, estamos cá para Olha. Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou a Solange. Eu sou o Sérgio Calvinho. E a Ana Vieira não está connosco mais uma vez. Ana Vieira, coragem, está quase. E também vai um beijinho especial para o membro não oficial da equipa, o Francisco Cristina, que dá uns toques de dignidade ao nosso áudio. Este podcast é a nossa cápsula de tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem de facto trabalha nisto. Queremos contar-vos as histórias de quem passa a vida atrás do microfone. Encontram-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod e sem limite de caracteres podem contactar-nos em vozesdepapelpod@gmail.com. Pronto, vamos lá lançar. Sabes isto de cor? Não, tenho nas notas. Eu sei, estás a ler. Não, mas era para criar agora. Bem, já viste o que era espetacular dela saber isto de cor. Não. Eu atrapalho-me muito. Eu estou aqui a tentar lembrar-me daquilo que tu disseste antes, que estamos na época da gramídia. Na era da gramínea. Gramínea. Gramínea parece o nome de alguém, a senhora Dona Gramínea. Já o reconheceram esta voz que temos aqui connosco? Não é a Ana Vieira, mas pronto, vamos buscar a Ana Vieira da Praia das Maçãs. E a Adriana Muniz é a nossa convidada de hoje. Olá, amigos! Olá! Então, Adriana Muniz, muito bem-vinda ao nosso Vozes de Papel. Adriana Muniz, que é natural de Lisboa, nasceu em 1986, estudou na Escola Profissional de Cascais, na Escola de Teatro de Cascais, e depois alguém teve pena dela, agarrou nela e pô-la a fazer novela. Adriana, fizeste várias novelas, fizeste novelas. És do tempo em que as novelas, o nome das novelas era escolhido conforme uma canção qualquer que já existisse, não é? Já não é? Bem, desculpem. Mas não sei. Acho que não, a proibida e não sei o que, acho que não é nenhuma música, razão, sei lá, não é? Se calhar agora fazer. fazem músicas de propósito. Meu Deus, para não. Encaixar no título. Não sei, não faço. Não sei. Não sei Mas- se há budget por isso. Não sei como é que está o lore. A tua primeira novela foi o Deito Quase Tudo, não é? Ou Dou-te Quase Tudo, ou uma coisa assim, uma coisa quase Deito Quase Tudo. Deito Quase Tudo, muito bem. Oh, Adriana, e das novelas e teatro que tens feito e etc, como é que tu saltas para a dobragem? Foi também porque alguém teve pena de ti? Ora, mais ou menos. Então foi assim, o primeiro espetáculo que eu fiz profissionalmente, portanto a sério, foi a Casa de Bernardo Alba, na encenação do Diogo Infante e da Ana Luísa Guimarães, no São Luís. Isto, portanto, em 2005, há 20 anos, que era a Bernarda, era a Maria do Céu Guerra, portanto, espetacular, Uau. incrível. Só pode ser E fantástico. quem entrava também, num papel pequenino, que era a Prudência, era a Luísa Salgueiro. Sei. E a Luísa Salgueiro disse, disse-nos a nós, às atrizes mais novas, e pá, olha, venham fazer um casting. E pronto, eu fui fazer um casting à matinha, foi péssimo, horrível. Foi o pavor, saí de lá super O traumatizada. casting foi com ela? Não, foi com o Freixo. Foi com o Carlos, ok. Freixo. Foi horrível, saí de lá cheio de vergonha. Mas uns meses mais tarde, sim, não chegou a ser um ano mais tarde, eu entrei numa novela, não é? Na minha primeira novela, então no Deito Quase Tudo. E a verdade é que acabou por. Vais espirrar, Estou com. Sim, Espirra, fica estava mais com dinâmico, cara. é mais giro. Estava com cara da época da Dona Hermínia. Pronto, e então, o que é que aconteceu? Eles pegaram, foi na altura, pois, exato, isto foi em 2006, que saiu o Carros. Sim. E então... O Carlos Freixo. Eu volto e meio digo que sou Ana Galvão. É por causa disto, vai. Pois. Pronto. E então pegaram no elenco do Deito Quase Tudo e transpuseram para o elenco do Carros. Portanto, a verdade verdadeira. Vocês uma sexta-feira receberam uns guiões estranhos para gravar na semana seguinte na novela e de repente não era isso. A verdade verdadeira é que eu fui fui praticamente um star talent. Tanto que eu fiz uma postagem muito pequenina, que era uma carra que era gêmea. Uma carra gêmea. Eras a gêmea
rica ou a gêmea pobre? Era que eu ia perguntar. Pá. Portanto, eras a Elsa de Lencastre do Carros. É Não, eu era Sofia mais Alves. Sofia Alves. Sofia Alves, sim. Não, e era eu e a Daniela Roy, pronto. Ok. E agora vê lá onde é que está o meu. Onde é que está o Onde é que Sim, ele- realmente, Eu tu estou estás aqui no aqui e a lugar. Daniela Roy ainda não foi convidada, portanto, exatamente. olha. Exatamente. E então pronto, então foi assim. E foi com o Carlos Freires também. Mas eu acho que devo ter feito qualquer coisa bem. Que a partir daí, mais ou menos, sei lá, 6 em 6 meses ou danando, ele chamava-me para fazer uma coisinha pequenina. E eu, ok, incrível. E só depois, portanto, fazer mais regularmente, foi também graças às novelas, porque quem fazia direção de atores nessa primeira novela que eu fiz era o Rui de Sá. Ok. E então o Rui de Sá depois chamou-me para fazer dobragens, portanto, na altura, na Dialetos. Sim. Ok. E foi aí que eu comecei. Isto foi, penso que 2009. Terá sido. Ok, sim. Para aí, 2009. E aí comecei, pronto, a fazer mesmo regularmente dobragens. Dobragem. Ok. Então o primeiro casting que tu fizeste, tu não fizeste para o Carros, não, ou pelo menos Não, aquilo, não. aquilo que te puseram à frente não era nada Não do Carros. era, eu não sei, não me lembro do que era. Ok. Foi uma experiência traumática. É verdade. Pagaste a memória. Apaguei mesmo, Só fiquei com sabes que foi tanta mal. vergonha, foi péssimo. Ok. Tu já tinhas alguma noção do que era? Não. Do que era fazer dobragem? Não. Olha, e então, mas tu consegues lembrar do que é que foi traumático? Que era no- isso que eu ia perguntar. Epá, então, era, porque, ok, eu era atriz, não é? Ok, fiz pá, mais ou menos. Foste à escola. Fui à escola, não é? Sim. Pronto, estudei 3 anos e tal, mas também aquilo era mesmo teatro, ou seja, não havia grandes. Sim, não havia sim. câmara, não havia os nada. outros, pá. os outros vertentes está quieto. Depois passei-me, pronto, fiz teatro, passei para a televisão e de repente estava ali, epá, e de facto não tem nada a ver, eu não estava preparada para, para aquilo que é o trabalho de dobragem, que uma pessoa não tem noção, mas eu nem sequer tinha pensado nisso alguma vez, acho eu, mas o conceito de estar a olhar, a ver uma coisa, a ouvir outra coisa, a ler outra coisa e a ter de dizer outra coisa ainda. Portanto, ou seja, não sei, Foi um confusão total. multitasking que. Sim, e depois tentar, e não era só isso, ou seja, e depois também tentar ser parecido com aquilo que me estavam a pedir, não é? Ainda responder sim, claro. às solicitações. Claro. Portanto, foi muito. Foi um choque. E daí para fazeres o teu primeiro trabalho, o que é que mudou essa tua sensação? Ou de repente aquilo que te pediram também tinha muito mais a ver com aquilo que tu, se calhar, mais no imediato davas? É assim, esse casting era de desenhos animados. E eu acho que a primeira coisa que eu fiz depois com o Rui na Dialetos era a imagem real, na verdade. E então eu senti que aquilo estava mais aproximado, portanto, das minhas competências como atriz, não é? Mais de estar a imediatas e olhar mais para naturais, uma, sim. de estar a olhar para uma cara, de estar a ouvir uma interpretação e de tentar reproduzi-la mais ou menos em português Ok, e tentando. E então foi assim uma transição mais. E depois, quer dizer, o contexto também é completamente diferente. Eu estava ali com uma pessoa que me chamou porque gostava do meu trabalho. E portanto E havia não um uma relação desconhecido, não sim. desconhecida a Sim. quem eu tenho de prestar provas, não é? Sim, claro. Claro. Mas então a adaptação ao multitasking inerente das dobragens, como é que foi? Depois do impacto inicial, como é óbvio? Epá, depois eu diria que foi bastante rápido. É assim, eu adoro coisas novas e desafios, coisas complicadas, coisas que me balançam um bocado, e então eu também, foquei-me completamente naquilo, não é? E sinto que depois nessa altura, esse estúdio tinha um grande volume de trabalho, portanto comecei a fazer depois muitas coisas e acho que foi até relativamente rápido essa ficar mais à vontade Certo. com o processo todo. E começaste a explorar as diferentes vozes que conseguias fazer, etc. Sim. Divertiste com essa parte? Ou foi um Sim. bocadinho mais assustador porque vinhas de uma coisa mais a minha voz e é para isto que serve? Não, até porque eu odiava ouvir a minha voz, não é? Não estava. Toda a gente que vem aqui diz a mesma coisa. Temos um padrão. Primeiro tive de passar pela experiência de não só ouvir a minha voz, como ver a minha imagem, não é? Nas novelas, que foi uma coisa também horrorosa. Ok. Horrorosa. Isso foi péssimo. Mas portanto aí também já tinha sido o pior, não é? Porque acho que ainda é pior estares a ver a tua cara, sei lá, para mim é pior. Concordo. Pronto, então Sim. era tudo mau. E depois, já estava mais habituada com a voz e depois
pronto, quando cheguei à parte de poder brincar com os desenhos animados e tínhamos de fazer muitas personagens na altura, e então aí vem a parte divertida, a parte lúdica da coisa, e pronto, e adorei. Não é? Como diz uma pessoa que eu conheci, agarraste a cauda do dragão e foste por aí fora. Sim, senhora. Foi isso que aconteceu. Mas sabes que estavas agora a falar de perceber de como é que ela faz as diferentes vozes, e a memória que eu tenho tua, Adriana, e continua a ser essa, independentemente do tipo, da forma como tu trabalhas hoje em dia. Eu acho que nós nos conhecemos no Sherlock Yack. Sim. E Sherlock Yack era uma série em que era uma série de mistério, havia sempre mistério, era um género de um cluedo, não é? Who done it, não é? Não havia muitas personagens extra femininas, e a Adriana fazia todas as que surgiam, e havia episódios em que havia uma ou duas, havia episódios em que havia três, e de repente houve um episódio, e as personagens secundárias eram sempre as mesmas, independentemente de alguém ter ido preso no episódio anterior, até porque os mistérios daquilo era quem roubou a banana a quem, não é? Portanto, pronto, não foi propriamente quem matou. Sim, eles eram todos animais. Exatamente. E depois mantinha mais contexto. Pronto. Mas começou lá em cima e depois pensou que roubou uma banana e afinal eram animais. Pronto. E as personagens, portanto, as personagens eram sempre as mesmas ao longo da série, independentemente de não entrarem todas no mesmo episódio. Mas houve até um episódio em que as personagens femininas dela entraram todas. E a memória que eu tenho, que é uma diferenciação do trabalho da Adriana relativamente a muita gente, é que a Adriana não faz vozes muito diferentes umas das outras. Sim. A Adriana cria um tipo de interpretação e de maneira de falar para cada personagem. E isso era muito engraçado. É muito giro. Porque às vezes pedia-lhe para ela fazer determinadas coisas com a voz e ela não consegue. Não chega lá, não faz. Não. Passaste o cartão de não. É no sentido de não sei como é que isto se faz, mas se ela perceber um determinado tipo de interpretação faz, mas chega lá pela maneira como ela imagina que a personagem falaria em português. Falaria, sim. E não faz uma voz arranhada ou faz uma voz não sei o quê. Não. Ela vai por outro lado. Mas eu percebo e isso era muito agir. Portanto, a voz o tipo de voz era mais ou menos sempre o dela. Sim. Mas depois a maneira era completamente diferente. Vira na interpretação. Eu percebo isso, porque há muitas vezes, já há muito tempo, alguém me fazia essa pergunta e eu dizia, no fim de contas, pronto, há pessoas fenomenais e super versáteis, certo? Com a voz, mas depois há pessoas tipo eu, que têm para aí 4 assim, que se consigam distinguir o suficiente, e depois dentro dessas 4 aquilo que nós podemos variar é a interpretação, obviamente ajustando-nos àquilo que aparece à frente, não estamos a inventar nada de diferente, mas dá sempre para dar um toquezinho diferente usando, sei lá, para mim é sempre os rapazinhos, não é? E tem o rapazinho assim, e muitos deles são parecidos, mas depois se tu deres um toquezinho de qualquer coisa na personalidade, a coisa consegue ganhar uma distinção. Portanto eu percebo isso perfeitamente. Acho que é uma skill, lá está, uma competência tão igualmente preciosa, além de sempre aquela fazer coisas muito plásticas e diferentes. Sim, mas há sempre aquela resposta parva que é e que voz é que fazes? Faço a minha. A voz é sempre a minha, não é? Eu não faço nada com a tua voz, Adriana, não faço nada com a tua voz, só faço com a minha, não é? Sim, mas é muito engraçado teres falado disso, porque eu hoje estava-me a preparar para vir para aqui, estava-me a lembrar dessa série, que foi realmente quando nós trabalhámos juntos, e a lembrar-me... Nós nos conhecemos. Sim. E a lembrar-me do quanto eu me tinha divertido a fazer isso e do quão desafiante tinha sido, porque era de facto, eu fazia as personagens todas, pronto, era o que havia. Então tinhas que inventar qualquer coisa para as distinguir. Sim, e às tantas já era tipo completamente esquizofrénico. Mas eu acho que conseguimos, e lá está, e pronto, e acho que nos divertimos imenso, pelo menos divertimos, e que elas ficavam todas, ou seja, todas tinham a sua personalidade, a sua característica, e eu acho que ficou, depois eu vi tudo com a minha filha, acho que ficou muito giro esse trabalho. Sim, e é verdade que mais uma vez a base também tinha isso, as personagens tinham essas personalidades vincadas, mas tinham efetivamente vozes muito distintas no original. E tu não foste necessariamente pela imitação, foste pelo contexto da personagem, pelo que a personagem te dava, e isso é muito giro. E é muito giro e é muito raro.
isso acontecer. E também nem sempre temos a liberdade para fazer isso, e naquele caso Sim, tinha. sim, pois. Sim. Olha, e então, portanto, mas tu saltas, estás com o Rui de Sá, saltas para Carlos Freixo, que de 6 em 6 meses te vais chamando para qualquer coisa, e tu, a determinada altura, tu continuas a fazer novelas e teatro ao mesmo tempo? Ou há uma altura em que tu começas a fazer isto muito mais a sério e com muito mais frequência, não é? Sim, portanto, o meu percurso, assim, muito rapidamente foi, portanto, eu estudei teatro, comecei por fazer teatro, entretanto apareceu uma oportunidade das novelas que eu, pronto, não é? Tive de agarrar claro. E fazer, se bem que é preciso contextualizar que eu tinha 18 anos, queria ser uma artista, queria ser uma atriz, teatro, e de repente dei por mim a fazer novelas. Sim. Portanto, eu fiz 3 novelas assim de longa duração, e no final dessas 3 eu disse, ok, não, eu tenho que parar com isto, porque preciso de saber se eu consigo sobreviver a ser efetivamente atriz e a fazer outras coisas, ou se, portanto, o que é que vai acontecer. E aí então regressei ao teatro. Coincidiu com a altura que me apareceu a oportunidade das dobragens, que eu investi muito nisso, e depois, pronto, como vocês sabem, também é assim que funciona. Tu fazes uma série com uma pessoa, a pessoa gosta do teu trabalho, recomenda-te a outra, então isto foi tudo assim muito a pulso. E basicamente, eu depois, entretanto, tive uma filha. E portanto as minhas prioridades também mudaram um bocadinho, não é? Então passei a priorizar mais as coisas que, enfim, me davam dinheiro e sem grande desgaste, sem grande exposição. Eu nunca gostei da parte da exposição, da celebridade, não é? por assim dizer. E portanto também às tantas consegui começar a fazer locuções. E portanto, entre as locuções e as dobragens, tive muitos anos a trabalhar praticamente só com a voz. Fiz alguns filmes, algumas curtas-metragens que me... Tu foste, havia uma altura que nós brincávamos, porque tu eras uma atriz premiada, depois passaste a ser uma atriz bipremiada e depois tri-premiada. Tu chegaste por causa das curtas. E tu continuas tri-premiada, ou já passaste a ser mesmo, sei lá, penta-premiada, ou sei lá, não sei. Eu, se queres te diga, não me lembro bem. Eu acho que sou tri-premiada. Ela já nem sabe. Claro. Não, porque não és tu que limpas o pó lá em casa. Aos galardões. Olha, uma coisa, ainda ontem estávamos a falar sobre referências de direção, principalmente direção de dobragem, mas também de vozes. E eu voltei a falar na brincadeira que falo muitas vezes, que é devíamos criar os prémios. Os prémios da dobragem. E eram os prémios Ermelinda. Sim, eram sempre os prémios Ermelinda. E já tive mais gente a dizer-nos que devíamos ser nós a fazê-lo porque temos o podcast. Temos o podcast. Sim. Olha, pronto. Ficou aqui. Sem falsas modéstias. Se tivesses que ter ganho um prémio Ermelinda na tua carreira de dobradora, de atriz da dobragem, dirias que seria... Por que papel? Por que papel? Sem dúvida pela Star Butterfly. Star contra as forças do mal. Lembro-me, sim. Ok. Sim, sem dúvida. Queres dar um contexto dessa série? Sim, porque ninguém viu, Adriana. Eu sei o que é porque entrei. Olha, assim, para já, pronto, eu finalmente pude fazer aquilo que mais corresponde, na verdade, à minha personalidade, que é uma princesa Disney, não é? Eu finalmente pude ser uma princesa da Disney, pronto, embora não muito convencional. Essa série foi, eu não sei bem o que é que é dizer sobre isso, porque essa série é tão espetacularmente engraçada. Isto é do Alex Hirsch, não é? Sim. Pois, foi que ele fez a seguir ao Gravity Falls. Sim, então, eu lembrava-me do exatamente. nome, mas não queria arriscar, agora estou à procura. Então, nós fizemos, eu também entrei no Gravity Falls e amei, embora tivesse uma personagem pequena. Tu, assim, a sério, tipo, até estou a ficar arrepiada. O tu não sou eu. Não é para mim, Sérgio atenção. Calvinho. Não. Tu é Solange Santos. É que ainda por cima aquela atriz é fantástica. Ela é Kristen fenomenal, Schaal, não é? Eu não sei se estou a dizer bem o nome dela.
E tu fizeste aquilo, pá, eu acho, magistralmente, tipo, parabéns. E a série era o máximo e eu fazia aquela pequena personagem e depois, nesta nova série, fiz casting como normalmente e fiquei com aquele papel e eu, uau, ok. E não era, sei lá, eu agora vou dizer uma coisa que se calhar é um bocado parva, mas às vezes eu tenho um bocado de preconceito contra as protagonistas. Eu prefiro 10 vezes ser secundária. Principalmente quando é uma protagonista boazinha. Pá, sim, não há paciência. Tem aquelas infalíveis Sim, que é não verdade, têm os feitas protagonistas bons, perfeitinhas. sim, é E Um tédio. É verdade. Então, esta era protagonista, mas era completamente desvairada. Ela é ótima. Ela é uma princesa de outra dimensão, não é? Que vem para a Terra. Pá, pronto, é de morte. E a direção do Mário Redondo. Mário Redondo. Epá, é assim, o Mário é das pessoas com quem eu mais gosto. Depois é muito curioso porque a primeira. Ui, eu sabia que o Sérgio Calvinho ia arquejar. Foi um gaspo. Foi por causa da Dona Lídia. Não, mas por acaso. Foi. Sabes que É escândalo. É uma pessoa que pensa muito nas coisas, não é? Então hoje Sim, realmente sim, estava a tomar banho, pronto, para vir. Agora ficam a saber que eu tomei banho. Assim. Ela lavou-se. Sim. E estava a pensar, pronto, não é? Ok, minha carreira, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu? E de facto, pronto, que eu acho que vocês fazem essa pergunta às pessoas e eu já estava a pensar, o que é que eu vou responder? Pá, e temos o Mário Redondo e na verdade temos também o Sérgio Calvinho. O Sérgio Calvinho. Pronto. Ela está a dizer Eu já isto. vou- Ela está a dizer isto Para ter trabalho, óbvio. porque vai Não, entrar seja verdade. na segunda temporada de uma série que eu dirigi e antes que comecem os rumores, sim, vamos ficar no mesmo hotel de Gaia esta semana em quartos separados. Eu nem que tenha que pôr 4 cadeiras Basicamente, a trancar a a Adriana minha quer ter porta. a certeza de que vai de facto ao Porto ou no caso a Gaia gravar Exato. e A que não vai cinemágica mandada vai. para trás Sim, porque não falou bem deste diretor. Exatamente. Isto é Obviamente. tudo Não, e quer dizer, estamos a calculado. gravar na casa dele, não é? Sim. Sei lá o que é que me podem ainda acontecer Pois. até Exatamente. ao final. Sim. Isto é um E bebeste um Ronaldo. café e estás a beber da minha água e provavelmente se calhar vais à casa de banho daqui a Estou bocado. Pronto, não, mas os dois por motivos ligeiramente diferentes, mas em relação ao Mário. E depois há outra curiosidade também em relação ao Mário, que é portanto, assim que acabei a escola de Cascais, antes daquele primeiro espetáculo que eu falei há bocado da Casa de Bernardo Alba, eu fiz uma audição, isto foi toda uma grande história, mas pronto, o primeiro recibo verde que eu passei na minha carreira. Adoro. Esse temos que começar a perguntar essa. Qual é o Sim, qual primeiro foi o teu recibo primeiro verde que recibo passaste? verde? Dá-se O uma meu- história gira, eu acho. O meu dizia Novo Grupo Teatro, que para quem não sabe... Teatro Aberto. Teatro Aberto. E então fui, pronto, também fiz uma audição, mas acabei por fazer assistência de palco e figuração. E tinha uma fala, atenção, numa ópera, que era a Beggar's Opera, cujo protagonista... Não, por acaso ele não era protagonista, mas ele era o Mário Redondo. Entrava na ópera, Claro. e depois entrou a seguir na ópera dos Três Vinténs. Fez, pronto. E então eu conheci o Mário Redondo com 18 anos. Pois. Mas pronto, em posições completamente diferentes, não é? Eu ali figurante. E foi muito engraçado também, muitos anos mais tarde, vir a trabalhar com uma Sim. pessoa, mas já noutra posição, não é? Claro, Tipo, claro. já como, mais ou menos iguais, não é? Então isso foi muito giro. E eu adoro a maneira como o Mário dirige, a maneira como ele prepara Sim. as Sim. coisas. É quase sobrenatural. É fantástico, Eu acho. é mesmo. E dá-te uma segurança total. Às vezes vocês sabem aquilo que eu estou a falar. Sim, Quando sim, ele sim. diz, olha, Confia. assim, confia. Confia. Sim, É a olha, frase. Tchau, e está, vou confiar. e está. Tal. E fica. E fica. É Sim. fantástico. Podes arriscar o Incrível. texto que aí está porque já está Exatamente. preparado E e está a Exatamente. fazer. é assim, agora também, pronto, vou dizer que a coisa que eu mais respeito e valorizo é a inteligência Sim. que se traduz, ou seja, também muito no sentido do humor, não é? Sim, Acho que sim, estas duas sim, coisas sim, estão sim. profundamente ligadas. E às vezes acontece nesta vida estarmos a trabalhar com pessoas que... vou ser mais rápida. Às vezes acontece estarmos a trabalhar com pessoas que
notamos que não se prepararam bem, ou às vezes notamos que não perceberam bem as piadas Sim. e começam a tentar alterar as piadas, ou às vezes não têm tanto uma cultura, não têm tanta cultura pop Sim. para perceber as piadas, Ou perceber as expressões típicas do inglês, que depois, quando é traduzido para o português, aquilo Exatamente. precisa de um empurrão. E isso às vezes acontece, epá, e é chato, porque às vezes a coisa no original tem uma certa, não é? Uma certa piada, e depois tipo põe no português e tu percebes, isto ficou, Sim. pronto. Às vezes não dá mesmo. Às vezes não dá, Às vezes uma claro, pessoa claro. tem que soltar e Deus que Claro leve, que sim. porque uma pessoa não Deus consegue que leve. guiar. Mas sim, há outras em que é, que pena, pá. Mas pá, aqui, exato, e quando, e isso é uma coisa que tanto o Mário como o Sérgio tem, sim, têm, sim. sem dúvida, que é esta sensibilidade, este Sim. sentido de humor e esta... E a prontidão com que Sim. a coisa surge, porque uma pessoa. fantástico. Não, mas Sim, mas- tu, Sérgio, és uma pessoa que tens uma coisa, eu invejo imenso isso, que é a tua rapidez, até aqui, a mandar a boca que tem piada e não sei o quê. Eu tenho uma inveja brutal disso. Eu daqui a 5 horas vou-me lembrar de uma coisa engraçadíssima. E depois grava a Faço parte bem. e junta, monta aqui. Eu É podia. nesta parte que entra o Francisco Podíamos, Cristina é? a dar dignidade. Mas pronto, eu não tenho essa capacidade de automatismo e às vezes, por exemplo, mesmo quando estou em casa a rever episódios antes de fazer direções, eu estou tipo, há uma coisa para aqui, eu não me estou a lembrar do que é. sim. Mas pronto, tens que passar à frente e adaptas dentro daquilo que podes. Depois chegas ao estúdio e naquele momento também, está qualquer coisa a correr mal, ou mais lenta, ou tempos, ou whatever, e tu não tens tempo a parar ali aqueles 10 segundos e pensar em mais qualquer coisa e deixas passar. E depois vais ver o produto final e pensas, caca, eu sabia o que é que isto. queria pôr aqui. Eu não tenho esse imediatismo, não tenho. Portanto, eu tenho uma inveja profunda e percebo perfeitamente o que a Adriana diz. Sim, sim. Eu tenho mais dificuldade em escolher, às vezes, em pôr ali o filtro. Sim, pois. E às vezes, quando estou a ser dirigido, tenho noção de que tenho que me refriar, ou alguém tem que me refriar, porque às vezes há uma dúvida qualquer e eu tenho que dar espaço a quem está a dirigir para pensar. E em vez de E estar tu para já ali a estás gritar, no imediato, pau, sim. com 30 sugestões. E não tenho que o fazer. Mas o Mário tem isso. Tem. Mas também é muito bom quando nós temos esse à vontade enquanto equipa para Sim. o fazer. Porque por mais que eu tenha que eu enquanto diretor esteja a ter 35 ideias, é muito fixe quando o técnico quem está na parte técnica e quem está a dobrar está perfeitamente à vontade para dar o seu input e depois este clima é muito giro, porque aquilo que tu estás a dizer também acontece ao contrário, que é tu estares a dar a solução ou teres adaptado a solução, mas depois a pessoa que está a dobrar acha que não é nada daquilo, mas também não tem, também não assume que não viu o episódio, não sabe o que é que vem a seguir, não sabe o que é que veio antes e está ali a ter relativamente uma coisa sobre a qual está completamente descontextualizada e estamos a tentar dar contexto e a pessoa também não aceita isso. Sim, sim. E é muito bom isso que estás a dizer relativamente à direção, mas é ainda melhor quando toda a equipe. Olha, há mais uma manteiga que eu gostava de passar. E depois Manda a acabou. manteiga que a Acabou. torrada está a saltar. Manteiga magra. Não, que é em Não. relação ao Sérgio. Que é, calma, prepara-te. então podes. Prepara-te. Não. Não, que é, o Sérgio usa expressões portuguesas, Sim. nossas, que é assim, eu fico louca. É muito mais fácil uma pessoa, ainda por cima, lá está, quem está bem habituado ao inglês, não é? Tu às tantas traduzes a coisa automaticamente Sim. na tua cabeça. Sim. E pronto, e arranjas ali umas soluções, mas ir buscar as expressões tipicamente portuguesas, aquelas que são intraduzíveis. Sim. Eu acho genial, acho que, olha, tu devias ganhar uma Ermelinda Uma por causa Ermelinda. disso. Percebes? Mas olha, sabes que eu às vezes já tive um caderninho, agora já não tenho um caderninho porque me lembro com mais frequência dessas expressões. Mas ainda ontem eu utilizei uma expressão que é temos a burra nas couves. Sabes que expressão é esta? Adoro. Não, A burra pois, nas couves? é O que é que isso. isso É isso. significa? E temos o caldo entornado. Temos o caldo entornado. Pronto, por acaso, sim. Ok.
ok. Pronto, depois tem a ver, a partir de uma certa altura a coisa já não tem o contexto, porque o público que vai ver e ouvir a coisa traduzida já não tem o Mas contexto espera, para a expressão. mas espera, Mas há mas coisas espera. que as pessoas podem ir pesquisar. Olha, Também não é isso, e tu apanhas para o contexto, peço desculpa interromper. exato. Mas assim, Sim. se nós deixarmos de utilizar estas expressões, as expressões perdem-se. Há Sim. uma coisa que todos os miúdos agora dizem, e eu sei isto por causa da minha filha e das colegas dela, que é, portanto, atenção, as crianças que cresceram com as dobragens que nós fizemos, dizem todas, epá, a um nível tipo fora do normal, sei lá eu. Obviamente. Porquê? Porquê? Por causa do I don't know. I don't know. Bom, mas é assim, para quem estiver a ouvir o podcast e que não sabe, é um truque que se usa muito na boca do I don't know, portanto que acaba em Não sei eu. as pessoas, em vez de porem sei lá ou eu não sei, porem sei lá eu. E basta ver qualquer dobragem que se apanha isso facilmente. E os miúdos apanham isso. Portanto, se os miúdos estiverem a ouvir tá a burra nas couves, é isso que eles vão dizer. Mas olha, há coisas, há expressões que eu uso e tu sabes algumas delas por homenagens familiares a pessoas minhas, da minha família, que já partiram e que diziam isso. Sim. O queridinha, o estupendo, são essas coisas. Mas, e há uma que eu acho que nunca utilizei em nenhuma série, mas que utilizo nos meus workshops. Porque faço a adaptação de um trailer de um determinado filme para nós trabalharmos lá, e ele a certa altura diz, a personagem principal diz, e eu utilizo isto muito, principalmente quando são workshops com adolescentes, que é, eles querem qualquer coisa do estilo, eu estou aqui para lhes passar todo o meu conhecimento antes de bater os alicates. E eu pergunto aos miúdos, vocês sabem o que é isto? O que é bater os alicates? E não, normalmente eles não sabem esta expressão, mas pelo contexto e por terem visto o trailer, percebem que o bater os alicates é morrer. E isto era uma expressão do meu avô. Ok, essa não conhecia de todo. É uma coisa mesmo do teu avô. Acho que era mesmo. Mais pessoal, não, mas expressão popular. Sim, mais isso. Mas é o que tu estás a dizer. Estas expressões, mesmo que eles não percebam e que não seja do tempo Podem deles, inferir pelo contexto. podem inferir pelo contexto, tem que ter lá o contexto. Claro. E isso é muito bom. E eu adoro, e mais uma vez, tu és ótima também nisso, eu chamo-te muitas vezes para isso, Adriana, porque são determinadas personagens caricaturais e quando são personagens caricaturais, estas expressões fazem sentido. Como uma vez falámos do peixe. Do peixe, que é como as pessoas de bem dizem peixe. Claro, não é? Peixe. E eu até te gosto contigo quando vais fazer uma benzoca e tem a palavra peixe, não é? Tu sabes a palavra dizer peixe. Eu, Adriana, qual é o teu problema? Sim. E é muito giro. Mas olha, estamos a falar de mim e não estamos a falar de ti. Desculpa lá, vá. Agora é só sobre ti. Deus, vou dizer. Sobre ti. Uma das perguntas que nós costumamos fazer e que acho que suscita sempre conversas interessantes é: há alguma personagem ou projeto em que tu não entraste ou que tu não fizeste, mas que gostavas muito de ter feito e gostava tanto de ter entrado naquela série, naquele filme, feito aquela personagem, whatever? Ok, é assim. Eu farto-me de fazer castings, ok? E nunca fico. Certo. Confere. Ok, pronto. E não é só em dobragens, Sim. ok? Tipo, eu desde o início do ano, estamos em 2025, desde o início do ano eu acho que já fiz para aí uns 15 castings para, pronto, eu mesma atriz, não é? Para publicidade, não sei o quê, e não fiquei em nenhum. E portanto, eu fico sempre com pena, não é? Pronto, não vou estar Dar a volta à conversa, não. Eu fico sempre com pena. E É depois normal vejo, ficar com pena. E vejo, olha, mas também acontece, se calhar é mais útil falar do caso contrário porque é menos representativo, que é ficar contente por não ter ficado. Ok, fala-nos disso. Não, que eu fiquei, pronto, na altura fiquei super chateada, pronto, super chateada, também não fiquei, não é? Mas pronto, fiquei, olha, Uma pessoa fica um bocadinho gostava triste. de ter... Sim. Claro, porque é assim, É um isso espectro. também é uma coisa que eu acho que é preciso falar em relação a esta profissão, Claro. que é, nós estamos constantemente a lidar com a rejeição, ok? Isto não é para qualquer um. Estás. Quando se fala, epá, eu estou. não sei. Sim, estamos. Estamos, claro que sim. E pronto, não é? Uns mais, outros menos. Depois, quando só se faz dobragens, é uma coisa, mas quando já é todo o teu corpo, Todo a o tua teu cara. corpo fica muito mal. Eu a ser retirei-me rejeitado. dessa área um bocado por causa disso. Pois, eu Sim. conheço muita não gente tenho capacidade que- percebi que não tinha capacidade de encaixe. Epá, porque ou seja,
E as pessoas dizem, mas não é pessoal. Sim, mas é. Não é? a Sou minha eu. pessoa. É a minha pessoa, o talento e o trabalho que eu acho que conseguia fazer, que está a dizer, não, tu não prestas. E às vezes por razões muito superficiais. Exatamente, Portanto, porque assim, racionalmente, e nós sabemos, e depois sabemos as histórias, Claro. sabemos, olha, não, o realizador olhou para aquela e viu que ela tinha um cabelo não sei como, que era como ele tinha imaginado, e Sim, ficou ela, e sim. não interessou nada o resto. Mas, tens a pestana logicamente, no sítio certo Exato. naquele dia. Sim. Logicamente, tu estás ali, estás a dar o teu melhor e a mensagem que recebes, por mais que não queiras, é que o teu melhor não é suficiente. Não é? Sim, Pronto, exatamente, é isto. exatamente. Então é preciso, e estou a dizer isto porque lá está, sei que há muita gente que pergunta como é que é para ser ator, o que é preciso, e para ser Exato. ator de dobragem. Pronto, isto é uma coisa que é preciso. Yeah. É um grande poder de encaixe, uma grande autoestima. E conseguir desenhar. Olha, por exemplo, no meu caso, eu decidi que castings que envolvam imagem e essencialmente ser bonita além de não sei o quê, pá, deixem estar. Pronto, para mim não exatamente. dá, porque eu não conseguia encaixar isso e dizer para aqui não vou. Gostava muito de ganhar mais dinheiro na vida, mas também não me chamavam assim, mas assim era só sofrimento. Se de vez em quando pingasse qualquer Exato. coisa, uma pessoa ainda diz, Sim. vale a pena. Agora, quando não vale a pena, não vale a pena. Pá, e saber distinguir e dizer isto não me faz bem Exato. e vou pôr isto de parte. Sim, sim. Os nossos Perfeitamente limites, legítimo. claro que sim. Conseguir abdicar disso também é muito importante para uma pessoa ter a cabeça um bocadinho claro. mais no sítio. Acho que sim, acho que é muito importante falar disso, não se fala o suficiente. Mas continua porque não, ias e dizer. então foi. O que ficaste contente por não, foi, por não conseguir. fiquei porque depois o filme foi um grande flop. Pronto. Mas estás a falar de. Eu estou a falar da Branca Da de Branca Neve. de Neve, eu sabia. Sim. Porque assim, eu fiz o casting, eu acho que se pode dizer, não é? Pronto, eu Podes. fiz o casting, a Ana Cloy fez o casting e a Ana Vieira fez o casting. Para- para Essas a senhoras. Rainha Má. Pronto, E é isso. quando portanto, eu fiz o casting e adorei fazer, porque ainda por cima é uma má, não é? Eu adoro fazer más, claro. E gostei muito de fazer e depois até perguntei, lá está, foi a direção do Mário Redondo, portanto, tudo a correr bem. E eu achei que aquilo me correu bem e perguntei, mas quem são as outras pessoas? Pois é daquelas perguntas estúpidas, não é? Porque, quer dizer, vais ficar sempre. Mas ele disse-me, Ana Cloy, Ana Vieira. E eu, bué, sinceramente, fiquei, ok, na Já boa, foi. porque elas são Sim, tão tá boas que fantástico. assim, qualquer uma delas eu não vou ficar. Não, porque às vezes Fica bem também entregue. acontece tu Sim. fazeres uma coisa e depois fica uma pessoa que tu não entendes. Que não tem nada a Sim, ver. Percebes? Sim, não é? sim, Pronto. sim. Então aí também fiquei logo, ok, fantástico. E depois não fiquei, claro, ficou a Ana Vieira, mas também pensei, uau, incrível. E depois, pronto, não é? Depois tudo aquilo que se disse o filme em si, Sim. coisa, então realmente. E pronto, tiveste ainda bem que não. a sensação, eu não vi o filme, portanto, contexto e enfim, mas eu vi ensaios no YouTube sobre o filme, porque eu gosto de ver ensaios e não sei o que sobre Acho que um dos cultura anéis estava popular. espetacular. Sim, o Atchim era o Atchim. mas só o Atchim português. Sim. Só o Atchim português. Sim, O agora americano que diz isso, sim, acho que foi sobre esse que eu li. Mas pronto, aquilo que eu vi nesses ensaios, obviamente são excertos que podem ter sido retirados de contexto, mas a interpretação da atriz original não dava muito espaço para uma pessoa fazer aquilo que a personagem se calhar pediria. Faz sentido? Faz, estás a Aquilo falar que eu estou da a dizer, da Gal- senhora. Sim. Sim. É verdade. No entanto, mas. Não estou a falar da Ana Vieira, estou a falar da Não, atriz no original. Claro, da Ok, Gal pronto. Gadot. Sim. Sim, ou seja, eu também tive um contacto muito limitado. Sim, com tenho pena de não estar aquilo. com a Ana para Pois é, saber como é que pois foi é, essa experiência. pois é. Temos que lhe perguntar. Mas ou seja, há sempre, e ainda por cima, pronto, também depende muito de com quem é que estás a trabalhar e trabalhando com o Mário Redondo, eu sei e senti já isso no casting, que eu conseguia dar ali. Conseguias dar ali conseguia uma brincar pequena e volta. é óbvio que pronto, não é? Dentro das limitações da Exato. inexpressibilidade da Magia, senhora. não, pronto, como é que é? Nem nós fazemos milagres, nem Nossa Senhora faz dobragens. É qualquer coisa assim, Exatamente. pronto. Olha para a t-shirt. Olha, Pensa nisso. É verdade. a t-shirt verdade. de prémio para os prémios, Mas- para os prémios irlandeses. Mas isso era uma coisa que existia na Nacional Filmes. é uma coisa Fizemos que um existe acordo há com muito Deus, assim, e estava lá. Então foi essa que ficaste contente por não. Acabaste por perceber que, olha, se calhar. Sim, mas é assim, se me perguntasse, mas mesmo assim preferias não ter ficado? Não, claro que preferia ter Claro, ficado. claro, é trabalho, não é? Sim, No fim de contas, exatamente. uma pessoa também se vai virar no nariz a tudo o que tem um ar um bocadinho mais merre.
Mas então, não há nenhuma coisa que tenhas visto, mesmo tu com a tua filha podes ter visto mais coisas e não sei o quê, nada que tenhas visto, epá, gostava bué ter participado Epá, naquilo. Não, e vou explicar porquê. Porque quando isso me acontece, de sentir, ai pá, que fixe, isto está tão bem, eu acho Que o que está bom. que a atriz está tão bem que tipo que eu nunca. Percebes? Não, Sim, olha, não por é para exemplo, estou-me a substituir, lembrar. é tipo no universo paralelo podias ter ficado com aquela personagem e aquela pessoa não existia ainda. Percebes? Sim, Não é, como é que eu digo, não é ciúmes da inveja ou não é Sim, inveja é sim, ciúmes. eu estou a perceber, ou seja, não é não queres- querer que a pessoa. não tivesse ficado com o Exato, trabalho, sim, era sim. eu gostava de fazer aquela personagem. Sim, Ponto. olha, sei lá, agora Regardless. estou-me a lembrar, mas estou-me a lembrar porquê? Porque essa pessoa fez muito bem Sim. no Divertidamente 2, a Érica, Sim. a ansiedade. A ansiedade. Pá, Sim. eu achei tão fixe, tão fixe. Pronto, acho que foi a última vez que me aconteceu assim. Sim, fica uma pessoa. Ai, que personagem tão fixe! Estou arrepiada. Mas também a Disney principalmente, mas não só, faz muitos castings em que parece que o foco principal é a voz ficar igual, o mais parecido possível ao original. Sim. Também já te deve ter acontecido haver esse esforço e esse foco e essa coisa e de repente tu sabes que quem ficou não tem nada a ver. E não só quem ficou não tem nada a ver, como efetivamente não é só ok, eu acho que não tem nada a ver, mas depois vais ver, não, mas conseguiu fazer uma voz muito parecida. Não, aquilo não tem nada a ver. Foi super injusto aquilo que te pediram no casting, porque depois aquilo. Porque depois afinal não foi. Afinal não foi. Isso também já te aconteceu? Disney ou não? Porque não é só a Disney que faz isso. Não é só a Disney que faz isso. Já. É assim, essas situações ao mesmo tempo são um bocado mais fáceis de lidar para mim, não é? Porque, pronto, era outra coisa. Era outra coisa. E, Ok. pronto. Olha, e o que é que tu. Há papéis que tu achas que ainda não. Estilos de papéis que achas que ainda não te foram atribuídos, que tu gostasses de fazer? Em dobragem. Em dobragem? Ou achas que já foste fazendo um pouco de tudo? Há coisas que tu achavas que tu gostavas de fazer, mas que as pessoas nunca se lembram que tu se calhar tinhas capacidade para fazer. E pá, isso foi. Isto agora vou ficar a pensar sobre isto durante algum tempo, mas vou tentar dizer qualquer Eu corto coisa. o silêncio, se precisares de tempo eu corto os silêncios e depois vai direto para uma resposta super espontânea. Ou nós trocamos um bocadinho de bossa nova, instrumental, enquanto Nós, Não, tu. imagina. Epá, a verdade é que eu já estou a fazer isto há bué de tempo. E já anos, fiz. Pois já vai fazer 20 anos. Já. E já fiz muita coisa. Eu acho que não. Achas que não? Acho que não. Acho que já fiz. E lá está também, é como tu dizes, tipo, eu tenho um range que, limitado, não é? Consigo fazer algumas Não, vozes. mas depois colmatas com a interpretação que a torna Sim, ilimitada. Então Sim. o que é que acontece? A única coisa que eu posso pedir ao Menino Jesus das dobragens é produtos de qualidade, tipo, e coisas com a sofisticação de um Gravity Falls ou de uma Star contra as Forças do Mal, coisas que dão realmente prazer e nem têm tanto a ver com o tipo de personagem que eu estou a fazer. Mas Eu só quero entrar, eu faço Sim. qualquer coisa. É isso. Eu faço qualquer coisa, mas Aquela coisa que querias. Deixa-me entregar uma pizza. Eu dizia muito isto em espetáculos de teatro. Por favor, deixa-me ir lá entregar só uma pizza para estar em palco no meio disto. é isso. Yeah. Olha, e tu consegues ter uma preferência entre animação e imagem real? Ou um produto mais juvenil ou um produto um pouco mais adulto? Eu acho que eu acho que prefiro animação porque é mais livre. O que é que vais fazer então à Cine Mágica para a semana? Mas mas é mais livre. calma, Não, mas é mais livre. Não, Isso é muito é giro, mais sim. livre. É mais Muito livre. interessante, sim. Então, por exemplo, no Sherlock Yack havia coisas que nós estávamos a fazer que lá está, não era forçosamente a voz do original que estava, mas era assim, isto é um hamster, eu já fiz as minhas vozes todas, mas isto aqui é um hamster, eu não vou fazer no original, esta voz é aguda, mas eu já fiz neste episódio uma personagem com a voz aguda, então vou fazer outra coisa, vou fazer mais nasalado e vou fazer sopinha de massa, pronto, pumba. Porque o hamster Então, pode ter a voz que eu quiser. exatamente. Exato. Ok, é isso mesmo. Enquanto que a senhora advogada da série não sei o quê não pode ter a Olha, voz que eu e isso quiser.
aconteceu-me por Ok. acaso. Estávamos a falar do casting da Branca de Neve e eu estive a falar com a Ana Vieira sobre isso e ela disse-me, a opinião dela, clínica, que foi: olha, eu acho que eu ganhei por causa da velha, porque nós estávamos a fazer casting da Rainha Má, portanto a Gal Gadot, mas Sim. também quando ela se da transforma parte, em, sim, em sim. bruxa velha. E eu tive muita dificuldade com essa parte porque as minhas velhas, eu não sei, imagina, eu adoro fazer velhas, mas não sei se é credível para a imagem real. Ok. Então controlei-me ali um bocado, Sim. fiquei ali meio, sabes, sinto que patinei um pouco porque não queria exagerar, não queria ir full velha. Sim. Mas também não sei, pronto, não queria ficar-se boneco. Olha, pronto, fiquei ali à sim. hora. É muito curioso porque as vozes são sempre contexto, não é? E a percepção das pessoas do que é cada coisa é sempre contexto, porque a minha percepção do que é uma velha depende sempre do contexto de velhas que eu tive na vida. E na verdade, se nós quisermos ser imparciais, os humanos têm uma multiplicidade de vozes do mais considerado normal ao mais estrambólico, mas sim, depois a determinada altura tu conseguires vender aquilo que foi criado como natural para a Rainha Má velha e ainda por cima a imagem real, o que é credível naquilo. E a imagem real é complicado. muito lixado porque há pessoas mesmo reais na vida, que têm vozes que não parece que não Sim, combinam com a sim, cara sim. delas, Sim, não é? sim. Isso acontece bem. Sim, Olha, acontece muito. Na série que nós vamos fazer agora, a certa altura há uma cena essa cena repete-se ao longo de 2 episódios, uma cena de refeição, tudo à mesa, e há lá uma mulher de meia idade que tem uma voz, eu não consigo reproduzir, mas é qualquer coisa assim, ela fala assim. E eu só pensava, se pusesse alguém assim a dobrar isto, caía-me tudo em cima, Pois, porque não é não credível. parece credível Mas a quando está a dobrar. personagem O original, original é assim. tem isto. Exatamente, Há temos tanta- de trabalhar E a aqui imagem com real, resiliência, não é? sim. Tipo, Sim, Tem sim. isto. Tanto isso como sei lá, quando as pessoas dizem isto é tão canastrão, a dobragem portuguesa é tão canastrona. Ok, eu não estou a falar, por exemplo, de imagem real em que nós tentamos ir para um registro mais realista, mas há tanto desenho animado que o registro original já é tão. E às vezes tu não podes forçado fugir e não muito se daquilo. consegue fugir porque há muita careta, há muita cara, há muita expressão que tu percebes que a pessoa E a está a boca fazer tal tem coisa. um ritmo. Sim, às vezes não há há- aquelas sim. séries infantis que têm. Mas eu acho que isso não se nota Eu tanto, estou a estás a ver? Acho dirigir que não uma se coisa nota para aí. tanto nos desenhos animados, mas mais na imagem real. Porque na Sim, imagem porque- real há muitos atores canastrões. Sim, Sim. Tantos, sim. e tu estás a tentar fazer, e depois tens de optar, não é? Tipo, Mas ou estás a mesmo- fazer o que ele está a fazer, Sim. ou então estás a tentar Estás a ser tentar um dar um bocadinho melhor. bocadinho a volta, Mas, Sim, mas às vezes é pronto. complexo. mas tens uma grande Mas limitação assim, na imagem. em animação também há, eu acho, um estereótipo. Como nós temos um bocadinho aquele ritmo chapa 5 que Sim. acabamos por tentar, quando já temos algum traquejo nisto, quando tentamos contrariar porque aquilo está a ficar um bocadinho cantado, aquela cantilena que nós associamos a um desenho animado. Eu sinto que também há muitos atores de voz que vêm do original, a coisa já está. Eu dobro séries que têm 12 anos de presença na nossa vida que têm. E estão a falar assim o tempo todo e já vem assim do Mas, original. por exemplo, eu Acho que é admito. transversal, é isso que eu quero dizer. Eu Entre o admito perfeitamente. bom Por e o exemplo, mau. o Carteiro Paulo, que foi uma série muito, muito significativa na minha carreira, era uma canastrice pegada. Era uma canastrice pegada, só que aquilo era fofinho. Yeah. Aquilo era fofinho, mas, Sim, há coisas mas que aquilo encaixa. era aquelas séries muito bonitas. Olá, senhora Dona Gomes, como é que está hoje? Olá, Carteiro Paulo. Quer dizer, pronto, epá, aquilo era uma canastrice impossível, mas depois aquilo vive do giro que é o boneco. E Há do séries que nem encantador isso. que a coisa consegue. Há Sim, séries há séries que que nem não isso. se consegue salvar. Falo com verdade, há séries que experiência própria, mas pronto. Última pergunta, que é: quando é que voltaste? Pronto, houve uma altura em que trabalho de voz era a grande maioria, o grande bolo daquilo que tu fazias. Tens voltado a palco. Sim. Sim, bora lá falar do que é que andas a fazer Mas agora. esta não pode ser a última pergunta, porque eu tenho Não, mais uma tens mais tenho, uma. tenho uma piada, tenho uma piada. Ah, sim. uma piada. Diz lá. Uma piada. Não, diz lá a última pergunta depois que Então, terminamos. Não, faz lá a fechamos tua com a O que é última. que ele piada, quer sim. fechar com a piada? Não é necessariamente fechar com a piada, é só porque se ela não quiser responder, depois terminamos aqui e acabou. Ela Ok. já não fica. Corta-se. Sim. Então pronto, não será a última pergunta, mas o que é que andas a fazer agora que voltaste à atividade presencial, vá? Ok, estou a pensar muito rapidamente em como é que quero responder esta pergunta. Ok, então eu agora
estou a tentar. Ai meu Deus, é que esta pergunta está-me a fazer aqui um curto-circuito. Porque. Pronto, por razões. Então, o que é que eu ando a fazer agora? Agora, neste preciso momento, Sim. eu estou a fazer Sim. um espetáculo do Michel Simeão, o Trauma. O trauma é o Michel. O Trauma é o Michel. O Michel Simeão, Michel o já trauma. veio. O Michel tem filho. O Michel esteve connosco ao vivo numa presença numa biblioteca que estamos à espera de receber os áudios para publicar, mas há ok. de ter direito, ele e o Luís Barros, tiveram os dois, ok. hão de ter direito cada um deles ao seu próprio episódio, mas para já, até certo ponto sim, já vieram. Boa, boa, boa. Mas ainda não foi para lá. Então, eu estou a tentar voltar, portanto, depois desse período em que estive muito afastada, também estava muito desiludida, na verdade. Desiludida com tudo. Desiludida Sim. com o teatro, porque eu acho que a minha carreira foi um bocado tipo, eu comecei por cima. Pois. E foi sempre por aí abaixo. Pronto. Eu aos 18 anos comecei lá em cima e olha, foi sempre a descer a partir daí. Não, fora de brincadeiras, eu desiludi-me um bocado com as coisas, com o meio, como é que as coisas funcionavam, como é que era o trabalho em si, a diferença entre aquilo que eu idealizava, que era, porque eu quando era pequenina, pensava que queria ser atriz, o que eu pensava, tipo aquela imagem que me vinha, era a construção de personagem. Sim. Era, eu agora estou, não sei o quê, a criar esta personagem e depois, ok, há os espetáculos, mas isso não era a parte importante. A seguir acabava essa e começava outra produção, outro espetáculo, outra personagem. Portanto, na minha cabeça era uma coisa que acho que já não existe, que acho que era tipo ser parte de uma companhia, Uma companhia, não é? sim, E pronto, sim. e era aquilo que eu imaginava para mim. E perceber, portanto, o confronto com a realidade, tudo aquilo que tu na verdade tens de fazer, todo o back-office desta profissão, o back-office de ser artista é uma coisa muito complicada e muito exigente e que eu não estava para isso. E então, pronto, afastei-me. Mas, em 2023 tive uma epifania e disse não, eu afinal preciso de voltar e lá está mais madura, não é? Já com outro, se calhar, entendimento sobre as coisas e outra calma, não é? Eu já tenho quase 40 anos, já com outra tranquilidade se calhar, e então basicamente eu agora estou a tentar voltar em todas as frentes. Certo. Pronto, portanto voltar mesmo na televisão, já tenho feito pequenas coisas, consegui arranjar a gente. É que quando eu fazia estas coisas não havia esta coisa de ser ter que ter necessário um agente, agente, pois. por exemplo. Sim. Não era necessário ter redes sociais porque elas nem sequer existiam. E então hoje em dia está tudo muito diferente e aquilo que eu estou a perceber é que, ou melhor, eu agora estou a escolher adaptar-me ao mundo em vez de esperar que o mundo se adapte a mim. Pronto. E então, neste sentido, estou a voltar, já tenho agente, já tenho o meu showreel, que foi uma coisa que eu evitei durante tenho feito algumas coisas, estou agora no teatro também com o Michel, o que foi incrível para dar outra vez aquele boost à criatividade, percebes? Para de repente tipo, voltar a criar e voltar a estar, então agora sinto-me super viva e borbulhante. Sim. E portanto estou num sítio muito melhor e agora, não sei, agora tudo para a frente. Ainda venham eles. Venham. Como é que se chama o espetáculo já agora? Chama-se Trauma. Sim, Trauma não era o Michel, Trauma era o nome do espetáculo. Michel Simeão, o Trauma. Sim, é Está tipo em o Cobrão cena dos onde? Reis. Está em cena no Convento da Encarnação, até, portanto eu acho que a última data é, mas olha, desculpa, já está tudo escutado. Já está tudo Se esgotado. fosse, Pronto, tivessem olha, então, As ido. coisas do Michel é assim, esgota. Pois é, isso, antes esgota de muito estrearmos já depressa. está tudo esgotado. Pois é. Mas é olha, incrível trabalhar com o Michel, já agora também vou dizer isto. Pronto, olha, pumba. E o Michel, como é que eu esta é comecei a aquela trabalhar com o parte, Michel? parte que o Francisco Cristina vai ter que cortar. Não, mas é assim, tem Sim, muita sim, piada sim. porque eu e o Michel conhecemos também nas dobragens, porque ele me dirigiu, eu não sei se esta foi a primeira série, mas ele dirigiu-me numa série na altura, eu acho que estou a recalcar este nome, na Baguine, que era o Garage Band, e eu fazia uma personagem também completamente louca, super engraçada, e foi aí, lá está, eu gosto muito destas coisas, tipo, e ao menos sinto que, ok, se calhar não tive a carreira que podia ter tido, mas tudo aquilo que eu consegui na minha carreira
foi à custa do meu trabalho. Sim, Estás a ver? sim. Foi à custa É honesto. de pessoas, Sim. pá, de castings que fiz, ou de pessoas que trabalharam comigo e gostaram. Portanto, não foi cunhas, não foi aparecer nas festas, não foi Sim, nada. Olha, sim. pronto, vale o que vale, mas enche-me de orgulho. E comecei a trabalhar com o Michel em teatro por causa disso, por Sim. causa dessa série, Yeah. o Garage Band. Pois. Yeah, pronto. Acho que a palavra mérito foi apropriada negativamente e eu tenho pena disso, porque a palavra mérito no seu cerne é exatamente isso que tu acabaste de dizer. Toda a razão. Não querias mandar uma Conta lá a piada? piadola. Não, é porque eu estava à espera que tu falasses, porque eu tenho uma piada interna que é há as queijadinhas de Sintra e há a queimadinha da Praia das Maçãs. E a queimadinha da Praia das Maçãs é a tua nova personagem, foi o nome que eu lhe dei, que é uma tua nova personagem. E eu achei que tu irias falar dela também Tu agora. estás a tentar falar da minha nova carreira como influencer. Influencer, exatamente, que é a queimadinha da Praia das Maçãs, que é o que eu costumo dizer. Não, mas é assim, Mas se eu se conto já quiseres. em duas frases. em Porque duas eu acho que frases. devias publicitá-lo e as pessoas Achas? deviam Ok. espreitar. Sim, Então, acho que assim, sim. amigos, sigam-me no meu Instagram e também no TikTok, porque eu sou moderna, também Ai, estou tens no TikTok. TikTok? Tenho e estou a O que adorar. é isso? O TikTok. Não, o TikTok, estou a brincar. Só- Olha, e lá está, foi culpa do Michel. O Michel é que começou tipo, a querer ser influencer e eu disse: não pode ser. Eu vou. Não vou explicar. É assim, lá está, hoje em dia. Para ser artista, mas para ser ator especificamente, no meu caso, é preciso ser um influencer. É preciso ter seguidores. Isto é mesmo verdade, eu não estou a inventar nada, não estou a dizer um nada facto. que seja as pessoas, os elencos neste momento são escolhidos Conforme o número de conforme o número seguidores. de seguidores. Isto é verdade, podem perguntar a qualquer pessoa do meio, é assim, mesmo assim que funciona. E eu já não tinha redes sociais desde 2016, porque pensei, não, isto é mau, faz-me mal, eu não quero nada disto para a minha vida. Então, basicamente, eu agora voltei às redes sociais e o meu objetivo é ser a maior influencer possível para um dia, portanto, o objetivo maior, não é? No fim do arco-íris está o eu poder cancelar todas as redes Sim. sociais. Sim. Mas para isso temos de ir Mas full das outras circle, pessoas, não é? olha, sim, mas achas que podes alargar esse sonho a acabar com as redes sociais de toda a gente, não só as tuas, mas as de toda a Não, eu gente? quero lá saber das pessoas. Não, estou a brincar. Não, é assim, também já pensei, quando for realmente uma influencer, eu ando a estudar, atenção, vocês Sim. acham que isto é uma coisa, Sim. não sei o quê, não, eu ando a estudar muito isto dos Influencing. influencers. O influencing. Na Portanto, universidade. quem são, o que é que fazem, quantos seguidores têm, que tipo de conteúdos publicam, e honestamente acho que é tudo uma grande pobreza. E portanto, ao invés de ficar deprimida em casa a pensar, mas porquê? Porque é que o mundo é assim? É então aquilo que eu te tinha Sim. dito, que é não, eu vou abrir os olhos, ver o que é que realmente se passa Sim. e isso é muito tentar, bom, isso é muito bom. pronto, porque sink or swim, não é? Neste Sim, momento. neste momento. E olha, Sim. e se quiseres aproveitar o nome Queimadinha da Praia das Maçãs, eu acho, Trademark. por favor, ofereço-te. Regista. Porque eu, mas pelo menos, depois assim as ou pelo menos pessoas- para mim serás sempre. Sim. Ok, amor, mas assim depois as pessoas sabem onde é que eu vivo e depois fazem Não é reuniões o- à minha porta. Tá bem, mas quer dizer, a Praia das Assim, Maçãs é horrível. enorme, não é? Mas pronto, basicamente o que temos de reter aqui é: se estas pessoas conseguem, e lá está, vocês têm também de ter pena de mim, porque eu estou a fazer o percurso oposto ao da maior parte das pessoas, não é? Eu sou uma atriz que quer ser influencer. E não o contrário, que é o mais comum hoje em dia, não é? Sim. Pronto. Então, e pronto, e ou seja, isto também é preciso ver em termos de ordenados, não é? Eu, por exemplo, agora fazer participações em novelas, eu estou-me a pagar rigorosamente o mesmo que me pagavam há 20 anos. Pois. Sendo que tudo duplicou de preço, mas estão-me a pagar o mesmo, enquanto que Se pessoas fores com muitos seguidores estão a ganhar, portanto, Há no outro dia- disponibilidade de orçamento, No não outro querem dia gastá-lo em ti. Estive basicamente. numa novela e sei de uma pessoa que está a fazer e está a ganhar 17 mil euros por mês, portanto, quer dizer, quase como o Mário Centeno, e eu, pronto, que eu não sei, eu demoro que quase um ano hidratar. para fazer isso. Mas pronto, então é este o meu novo. Portanto, e depois, quando eu realmente atingir a influência, amigos, não há limites para aquilo que eu posso fazer. Olha, posso fazer um culto. Posso fazer um partido político. Atenção. Podes pedir. Entretanto, por preparem-se. favor, não vendas vitaminas. É Mas assim. podes ser tu a criadora dos prémios Irmelinda.
Não, Não, ainda isso é não, muito ainda básico. não. Isso é muito Ainda não, básico, não, então. Não, ela tem que receber um prémio. E Não estás a chorar. perceber nada. Opa, pois Ela é, tem que ser tem que premiada ser. e fotografar-se na carpete vermelha. Tu não percebes nada, Sérgio sim, Calvino. é assim, sem Tem que carpete fazer o Get vermelha Ready não- With Ela vai Me. ser o Gustavo Santos das dobragens? Sim. Ela tem que fazer o Get Ready With Me, tem que mostrar as marcas todas que a estão a patrocinar enquanto ela se veste e maquilha e faz o cabelo. Estou a falar bem ou mal. E depois mostrar o dia Por todo. isso é que eu não como posso ser influencer por causa do cabelo. Esse só por causa disso que eu não assim as pessoas E pronto, perguntam. e depois a fazer a cena toda na carpete e depois filmar-se lá dentro na plateia, depois a receber o prémio e dizer que não estava nada à espera e chorar muito, que ela consegue, ao contrário de certos influencers que choram em seco, Tu não estás a ver? ela consegue. A Solange percebe-me. Solange, temos de fazer conteúdos, amiga. Mas fazer conteúdos. Eu não tenho jeito nenhum. Eu tenho um canal de Olha YouTube há só. quase 10 anos, ninguém me pega, filha. Mas é porque eu não queria ser influencer, eu queria mesmo Pois. falar de coisas. Não, é uma não, merda. não. Uma Não trampa. pode ser, É uma não trampa. pode ser. Estás mal. Mas pronto, é o que é. Pronto. Pronto. Olha, e Ficou foi feito. isto. Ficou feito. Mas obrigada. Obrigado, Foi tão eu, fixe. e obrigado, Obrigada à Solange, gente. obrigado nós. Muito obrigado. Pronto, foi a Ana Vieira barata. Barata. Da Wish. Sim. Ana Vieira da Wish. A Ana Vieira da Wish, ainda antes das tarifas. Beijinhos. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Obrigado, obrigado. E obrigada a toda a gente que está aí a ouvir em casa. Até um próximo programa. Despedimos-nos com. Gramídeas. Gravilhas. Gramíneas. Gramíneas. E era amizade. E era amizade, está bem, mas primeiro as gramíneas. Amizade. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.